uma boa notícia. Hoje não há exame. Hoje não há o habitual teste, mas depois para a próxima semana vai haver testes. É só prova, é prova nacional. Temos estado então a falar sobre a vontade de Deus. Eu já passei à frente para... Já houve vários assuntos que falámos das condições principais, dos requisitos que têm que existir para uma pessoa conhecer a vontade de Deus. Então falámos sobre vários requisitos. Então depois falámos também, logo a seguir, que depois de nós termos esses requisitos, uma das coisas que nós temos que ver é o exemplo do Senhor Jesus Cristo, porque Ele diz que é o caminho. E sendo o caminho, Ele veio, de certa forma, também sendo um exemplo. No versículo que vocês leram, alguns de vós, e que decoraram para dizer aqui, vemos que logo no início Ele faz ali uma... Ele disse novamente, no coro que nós cantamos, Ele também diz, na verdade, na verdade. E quando há aqui um reforço, é porque significa que é importante. Quando nós dizemos uma coisa, mas se repetimos várias vezes, é porque achamos e consideramos que aquilo é de veras importante. Então vemos aqui em Filipenses esta passagem que nos fala exatamente a mesma coisa, ou seja, o Senhor Jesus Cristo veio-nos dar um exemplo, veio-nos mostrar o caminho, veio-nos mostrar por onde nós devemos andar. Não sei se recordam do exemplo que eu dei da quinta, portanto não tenho uma quinta ainda, não é? Mas... mas quando tiver eu depois dou-vos o caminho. Melhor é contigo. É melhor ir comigo. Todas as semanas tem. Exatamente. Agora, nós vimos exatamente que a melhor situação do nosso dia a dia é termos sempre Jesus ao nosso lado e ao longo da nossa caminhada irmos sempre perguntando-lhe em oração, estarmos sensíveis ao Espírito Santo, irmos lendo a sua palavra e de certa forma pensarmos que se fosse Jesus, o que é que ele faria se ele estivesse na minha situação? E dessa forma podemos ir, porque nós vemos que Deus não vai revelar o mapa completo. Ele vai se revelando passo a passo, dia após dia, à medida que nós vamos tendo essa relação diária com Ele. Então vemos aqui já em Filipenses, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Portanto, que possa existir a mesma situação, que possa em nós existir o mesmo que em Cristo, ou seja, um exemplo que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo, que apesar de ser Deus, Ele tomou a forma de homem, podemos dizer de certa maneira em que não foi um homem importante aos olhos que o homem olha da ser importância, mas foi uma pessoa que se esvaziou-se mesmo sendo homem e humilhou-se e foi obediente e tomou uma forma de servo. E o que o apóstolo Paulo nos está aqui a dizer é que nós devemos ter esse mesmo sentimento. Se nós queremos andar de acordo com a vontade de Deus, termos esse conhecimento, esse relacionamento, temos que ter este mesmo espírito, este mesmo sentimento. Vemos também aqui em Mateus que diz: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. O Senhor Jesus Cristo, quando andava na terra, Ele não estava a pensar nele, mas pensava nos outros que precisavam de ajuda. Da mesma forma, nós temos que nos desligarmos de nós e pensarmos que realmente Deus quer nos usar para que outros possam ser salvos. Cada um de nós está aqui porque, de certa forma, Deus usou alguém na nossa vida, de alguma das formas, para nos transmitir o Evangelho.
E, da mesma forma, Deus quer usar-vos a vocês para que vocês possam salvar outros. Portanto, é esta a vontade de Deus. E vemos aqui a passagem exatamente da mesma forma. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Temos aqui o exemplo, temos aqui o padrão, temos aqui realmente a medida em como que nós devemos fazer, andar. Temos que ser iguais a Jesus. Nós podemos dizer, mas é impossível eu ser assim. Mas a exortação que nós vemos é ser perfeitos, da mesma forma como Deus é perfeito. Nós temos que atingir a fazer isso. Temos que aprender a sermos servos de Deus. Vemos também em Jeremias, aqui, já no Velho Testamento, o Senhor Jesus Cristo já falava muito sobre isso. Deus já falava por meio do profeta muito sobre isto. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como um vaso que ele fazia de barro. Quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Portanto, Deus quer ter a capacidade de que, à medida que nós vamos andando, Ele vai nos comunicando e vai nos moldando. E para isso nós temos que abdicar muitas coisas nossas. Nós temos que deixar muitas coisas que nós pensamos que é para mim, porque nós já falamos há 15 dias que o servo não tem vontade. Ou seja, o seu senhor, se lhe disser é para fazer aquilo, tem que ser daquela forma. O servo não vai dizer, não, agora não me apetece. Hoje não, amanhã faço. Então é dessa forma, nós temos que aprender a sermos servos de Deus. E para isso temos que ser moldados. Há muita coisa que Deus quer tirar da nossa vida. Há uma limpeza. Ele quer que realmente nós andemos com vestidos brancos. E há muita porcaria, muita lixeira, muitas coisas que nós estamos a fazer de maneira errada, que Ele quer moldar. E outra das coisas, nós temos que permanecer na mão do Mestre, na mão do Senhor. Vemos a mesma situação aqui que o Senhor Jesus Cristo diz: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim, eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E o escolhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Vemos aqui o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Vemos aqui o desejo e a vontade de Deus para a nossa vida. É que nós possamos estar ligados à videira, possamos estar sempre próximos daquele que conhece o caminho. E então, dessa forma, nós podemos fazer coisas grandes. Vemos o mesmo a situação em 1 Reis. Nós já falamos desta situação na semana passada e eu vou avançar no sentido de abordar aqui já esta passagem que nós também cantamos, que nos fala aqui que na verdade vos digo, se o grão de trigo, imaginem, o grão de trigo é uma coisa muito pequenina e ela quando cai à terra, se o grão de trigo não morrer, se ele de certa maneira for egoísta e dizer assim, não, eu quero ser um grão de trigo,
e vou continuar a ser um grande tio, ele não consegue produzir uma obra magnífica. Não é? Portanto, se ele não morrer, não consegue dar frutos. Para nós darmos fruto, nós temos que morrer para nós próprios, para a nossa vida, e começarmos a pensar em sermos servos de Deus. E ao sermos servos de Deus, vamos ver muito fruto. Muitas coisas Deus vai fazer no nosso intermédio. E é esse o seu desejo. E vemos aqui, quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, vejam, se eu quero ser um servo, se eu quero servir a Deus, se eu quero realmente aprender, vemos aqui, se alguém me serve, siga-me. E nós podemos seguir como? Quando nós vemos alguém à nossa frente, ele vai fazer um caminho e depois vira para um lado ou vira para o outro, nós vemos e para o seguir temos que o imitar. O Senhor Jesus Cristo veio ao mundo e agora deixou-nos as pisadas, deixou-nos as instruções, deixou-nos os mandamentos, no sentido de nós podermos seguir as pisadas. Vão perceber? Vemos aqui então, se alguém me serve, siga-me. Então, onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então aqui nós temos algumas lições. Uma delas é que nós devemos ser moldados, devemos permanecer na mão do Mestre, já falamos anterior. Temos que aprender uma coisa, que nós sem Deus nada podemos fazer. Alguma coisa que nós queiramos fazer só possa estar dentro da vontade de Deus. E para isso nós temos que olhar para a Palavra. Temos que estar sensíveis ao Espírito Santo, em comunhão, falando com Deus. E dessa maneira conseguimos ver se estamos no centro da sua vontade, para que possamos, com Ele, fazer grandes coisas. Vemos aqui também que com Deus, a trabalhar em mim, eu tenho a capacidade de fazer aquilo que Deus pode. Aquelas grandes coisas que nós vemos nos grandes heróis da fé, o que é que eles fizeram? Eles abdicaram as suas coisas e fizeram aquilo que Deus lhes disse. Mas eram pessoas, humanos, que falharam, que tiveram os seus defeitos. Vamos já ver também aqui um exemplo sobre isso. Outra lição que nós vemos é que quando descubro Deus a trabalhar, então sei que é aí que eu devo estar. Se vocês olharem à vossa volta, na vossa experiência, vocês vão sentir Deus às vezes a trabalhar em algumas coisas, até pode ser fora daqui da igreja. Vocês podem sentir às vezes no trabalho, na escola, seja porque às vezes Deus a trabalhar em alguma coisa que diz assim, olha que bom gesto, olha a ajudar aquilo, olha perante a situação e um problema, eu consegui ir lá falar e resolver, e daquelas pessoas que estavam chateadas, eu fui lá e intervi e senti Deus por meu intermédio a ser usado dessa forma. A partir do momento Deus vai nos falar no nosso coração, Ele vai agir, às vezes, e nós podemos ver noutra pessoa Deus a agir e vamos ajudar essa pessoa. Vamos fazer parte, olha, eu também gostava de poder ajudar. Eu gosto muito deste ministério da igreja e estou a ver que tu estás a fazer assim e eu gostava de te ajudar. Porque vejo Deus a trabalhar, vejo obras, vejo frutos, vejo realmente a mão de Deus. Portanto, de certa forma, nós temos que estar com esta atenção e vermos onde é que Deus está a trabalhar. Vemos também outra lição que é: chego a conhecer Deus por experiência à medida que lhe obedeço. E Ele realiza a sua obra através de mim. Isto explica-se muito neste gráfico. Este gráfico, e vamos ver, eu ia pedir depois que pudessem abrir, a maior parte das passagens está no livro de Êxodo, no capítulo 2, a partir pelo menos do capítulo 2. Vamos começar a ver aqui a experiência, por exemplo, de Moisés. E vamos ver que esta experiência de Moisés pode-se ver a muitos outros servos de Deus. Em primeiro lugar, uma das coisas que nós vemos, e já vimos essa passagem, é que Deus está sempre a trabalhar. O Senhor Jesus Cristo disse exatamente isso. Deus está sempre a trabalhar. E que Ele olhava o que Deus fazia
e imitá-lo. Nós aqui, eu pedi então a alguém que pudesse ler em Êxodo 2 e do versículo 23 a 25. No decorrer de muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão, pelo que clamaram, e subiu a Deus o seu clamor por causa dessa servidão. Então Deus ouviu-lhes os gemidos, lembrou-se do seu pacto com Abrão, com Isaque e com Jacó, e atendeu Deus para os filhos de Israel, e Deus os conheceu. Portanto, vemos aqui, numa situação em que o povo estava a ser escravizado no Egito, Deus estava preocupado com o seu povo. E Deus os conheceu. E Deus queria livrá-los dessa situação. Deus tinha esse desejo. Ou seja, Deus não está esquecido. Deus ele estava nesta situação a trabalhar. Em primeiro lugar, é isto que nós temos que ver. Deus está sempre a querer agir, a querer fazer. E está sempre ativo. Se nós verificarmos depois, logo a seguir, vemos outra situação em que Deus procura sempre manter uma relação contínua de amor, real e pessoal. Vamos ver o que acontecia com Moisés. Aqui neste caso vamos ver em Êxodo, no capítulo 24, portanto mais para o fim. Vamos ver o versículo 12, depois o 15 e o 16 e o 18, para não demorarmos também muito tempo. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, já que hei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Subindo Moisés do monte, a nuvem cobriu o monte, e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou Deus a Moisés do meio da nuvem. E Moisés entrou no meio da nuvem depois que subiu o monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Vemos aqui o servo de Deus e vemos aqui a relação que Deus quer ter com os seus servos. Portanto, Moisés esteve num relacionamento com Deus. Depois, Deus convida-te a envolver-te com Ele no seu trabalho. Portanto, Êxodo 3, versículo 8 e versículo 10. Por esse motivo desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. A parte do início, o que é que diz? Por esse motivo desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios. Portanto, o que é que acontece? Deus vai dizer a Moisés: olha Moisés, o meu povo está a sofrer, não é? E então o que é que ele desafia? Desafia a Moisés a poder se envolver no seu trabalho. Portanto, o trabalho de Deus é que Deus queria livrar o seu povo. E então desafia os seus servos a poderem-se envolver. Vemos aqui em que primeiro Deus está a trabalhar. Ele quer ter uma relação connosco e depois quer que nós nos envolvemos com o trabalho que Ele está a fazer. E depois, a partir daí, vemos que Deus começa a falar. Vamos ver aqui que Deus nesta altura falava desta forma. Atualmente Deus fala-nos pelo Espírito Santo, pela Bíblia, pela oração, para se revelar a si os seus propósitos e os seus caminhos. Vamos ver então aqui, na mesma no capítulo 13, no versículo 2 a 8. E apareceu do anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá.
Tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés exortou o rosto por temor a olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu, do Hiteu e do Amorreu e do Ferezeu e do Hiveu e do Jebuseu. Portanto, vemos, e depois temos também números, se alguém tiver já em números 12, 6 a 8. Então disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se houver um profeta entre vós, eu, Senhor, me revelarei a ele em visão e falarei com ele em sonhos. Mas não é assim como o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele frente a frente, claramente, e não por enigmas, pois ele contempla a forma do Senhor. Por que então não temeste falar contra o meu servo Moisés? Vemos aqui Deus falava com o seu servo Moisés. Porquê? Porque Moisés tinha um relacionamento com ele, tinha um relacionamento com Deus, tinha uma intimidade, tinha uma proximidade. E a partir daí, o que é que acontece? Deus começa a convidar Moisés para fazer aquilo que Deus está a fazer, está a trabalhar. Começa a querer envolvê-lo no ministério. E então, a partir daí, Deus começa a falar e começa a ter uma comunicação com Moisés. Podemos ver este exemplo com muitos outros. Podemos ver que Jonas era um profeta e Deus queria realmente que Jonas fosse à cidade de Nínive. E a partir dali, lançou-lhe um desafio e falou-lhe com ele. E disse: Olha, Jonas, para lá. E depois nós vamos ver já também a seguir a crise na fé. E depois, quando é para fazer grandes coisas, nós, eu isto? Quem? Eu? É melhor aquele, é melhor o outro. Não é? E vamos ver então a seguir. O convite de Deus leva a uma crise na fé que requer fé e ação. Aí é que é testada a nossa fé. Nós muitas vezes dizemos assim: não, eu vou seguir-te, Deus, eu quero ser um servo, quero realmente seguir. Mas quando surge o desafio, quando surge mesmo a parte prática, aí é que será que aquilo que nós dissemos, ou quando nós dizemos: olha, eu quero entregar a minha vida a ti, eu quero ser que mais. Então olha, eu preciso fazer isto. Aí é que é mais difícil. Aí é que só alguns conseguem, de certa maneira, aceitar, porque aí é que vai ser testada a nossa fé, aquilo que nós dizemos, aquilo que nós pensamos, vermos se produz ação. Então vamos ver no Êxodo 3, o versículo 11 e 13. Êxodo 3, o versículo 11 e 13. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei quando houveres tirado este povo do Egito. Servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier os filhos de Israel, eles disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós. E eu me disser: Qual é o seu nome? Que lhe direi. Vemos a partir daqui que Deus falou a Moisés e disse assim: eu quero que tu vás retirar o povo. Portanto, eu quero, o meu objetivo que eu estou a trabalhar é nisso e quero que realmente tu sejas usado nesse sentido. A partir daí começa a surgir a tal crise de fé: olha, mas quem sou eu? E se eu chegar lá, o que é que eu vou dizer? O mesmo aconteceu com Jonas, a mesma situação. O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou fazer? E mesmo podem nos perguntarem também a nós. Quando Deus começa a nos desafiar para fazer alguma coisa, nós somos especialistas em arranjarmos problemas.
E então, mas e aquilo e aquilo outro, e assim, e sabe, e continuamos a levantar. Agora no capítulo 4, no versículo 1, 10 e 13. Então Moisés respondeu: Mas eles não acreditarão em mim, nem atenderão à minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui bom orador, nem antes nem agora. Falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Ele, porém, disse: Senhor, peço-te que envies outro que queres enviar. Vamos ver? A gente pensa em Moisés, num grande homem, mas ele nunca foi grande orador, não é? Era pesado de língua. Vemos aqui tantos problemas. E eu, acreditem, a maior parte dos homens de Deus foram assim. Vocês podem pensar, dizer, eles tinham outras capacidades. Não. Eles tinham os mesmos problemas que o nosso. Não sei se já ouviram falar do Moody. Alguém já ouviu falar do Moody? Não? Moody era uma pessoa que reparava sapatos. Sapateiro. Então, de certa forma, numa das reuniões, ele ouviu um homem a dizer que Deus podia fazer grandes coisas de homens simples. Então, de certa forma, ele ficou com aquela ideia de dizer assim, bem, se Deus está a usar aquele pregador, Ele também me pode usar a mim. E então, a partir daí, Moody iniciou o seu ministério. Era uma simples pessoa que arranjava sapatos. Simples pessoa. E durante a sua vida ele conseguiu converter milhares e milhares de pessoas. Uma dessas pessoas que se entregou aos pés de Jesus por seu intermédio foi Spurgeon, um muito grande pregador. E muitas vezes nós não sabemos, por nosso intermédio, Deus não pode levantar outras pessoas que vão ser também grandes servos de Deus. Havia uma senhora muito idosa que tinha dificuldades em buscar os seus alimentos para a sua habitação, para ter em casa. E então recorria a um jovem de 16 anos que lhe dava algum dinheiro para ele poder ir fazer as suas compras. Então ele saía, ia lá à casa, perguntava, ela dava-lhe uma lista e ele ia comprar as coisas e trazia. E esse jovem, como estava na escola, ele precisava de algum sustento também para poder ingressar na escola, porque nos Estados Unidos nós temos aqui a escola gratuita, mas nos Estados Unidos, para partir de determinado nível, já é preciso algum dinheiro investido para o ensino. Ele, como precisava disso, ele fazia esse serviço. E essa senhora, que era crente, ela orava constantemente por esse jovem. Entregava-lhe sempre literatura. E até que houve uma vez que havia uma grande campanha evangelística no Billy Graham. E ela desafiou esse jovem a poder lá ir. E ele realmente foi lá, converteu-se lá, depois de 2 a 3 anos de estar a trabalhar, converteu-se, depois de ouvir várias vezes aquela senhora, ele realmente sentiu o desafio, foi lá, e converteu-se, e realmente foi uma das pessoas pioneiras a nível mundial, a nível evangelístico. Ele chamava-se George Verwer. O George Verwer é o líder da Operação Mobilização. Eles já tiveram 4 navios. Neste momento tem um grande navio. Tem sensivelmente 350 missionários a bordo. Esses navios já percorreram o mundo inteiro a falar de Cristo. Milhares e milhares de pessoas foram salvas. Tudo começou com uma senhora que orava por ele, entregava-lhe folhetos e dizia: olha, tens que entregar a tua vida a Deus. E nós podemos ver que aquela senhora não tinha condições para ir buscar as coisas ao seu supermercado. E ela, sem saber, por aquele ministério, porque ela já faleceu, não é? E se calhar não teve o conhecimento do que aquele jovem foi capaz de fazer. Grandes coisas aquele jovem fez, mesmo ainda na escola.
mal se converteu, nas férias da escola, eles viam dos Estados Unidos, arranjavam dinheiro, compravam as Bíblias em espanhol e iam para o México evangelizar. E assim começou o seu ministério, com carrinhas cheias de literatura, e iam para o México. E ele achou que a melhor maneira de poder andar pelo mundo seria por barco, porque a maior parte das cidades, 80% das grandes cidades, estão junto à beira-mar. E então daí iniciar a Operação Mobilização. Estamos a falar que envolveu milhares e milhares de pessoas em todo o mundo. Uma simples pessoa que não tinha capacidade de ir ao seu supermercado. Nós vemos aqui que Deus está a trabalhar, quer usar-nos, e Ele fala connosco. Então nós vemos aqui que muitas das vezes nós levantamos problemas. E acredito, mesmo com os nossos defeitos, mesmo não sermos nada, não temos uma capacidade como Moisés de ser um grande orador, de falar, Deus usou Moisés. Vemos também aqui a parte 6 que nós temos que depois fazer ajustamentos na nossa vida. Portanto, temos que fazer grandes ajustamentos na nossa vida para nos unirmos a Deus e ao que Ele está a fazer. Vamos ver então em Êxodo os ajustamentos que Moisés fez. Vemos aqui que em Êxodo, no capítulo 4, versículo 19 a 20, Moisés era uma pessoa que no Egito não era querida. Então teve que existir ajustamentos. É a mesma coisa que vocês têm um cadastro num determinado país, não é? E Deus diz, olha, tens que voltar para lá. Se calhar era o único sítio que ele não ia para lá, Moisés. Era esse. O que é que diz? Disse também o Senhor a Moisés em Midian: volta para o Egito, porque todos os que o buscavam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos e os levou sobre um jumento e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. Vemos aqui que Moisés tinha a sua vida, a sua família. Estava num local, de certa forma, confortável para ele, um local com a sua casa, o seu quintal, tinha realmente o seu gado, alguma coisa assim. E a partir daí ele teve que deixar, mesmo vemos a chamada de Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. E vemos estes desafios, e nós, para podermos fazer, temos que normalmente fazer ajustamentos na nossa vida, para depois chegarmos a conhecer Deus por experiência. Quando lhe obedeces, Ele realiza a sua obra por nosso intermédio. Vamos então terminar com estas passagens em Êxodo 14 e de 15 a 17. Êxodo 14. Então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. 17 também? Não, 17 sim. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Depois 21 a 23. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento do leste, o Senhor fez recuar o mar toda aquela noite, tornando o mar em terra seca. As águas se dividiram, e os israelitas entraram pelo meio do mar em terra seca, e as águas ficaram como um muro à direita e à esquerda deles. E os egípcios os perseguiram e entraram atrás deles até ao meio do mar, com todos os cavalos, os carros e os cavaleiros do Faraó. Agora 26 e 27. E disse o Senhor a Moisés: estenda a tua mão sobre o mar, para que as águas estourem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar tinha a sua força ao amanhecer. E agora 29 a 31. As águas voltaram e cobriram os carros e os cavaleiros e todo o exército do Faraó.
que haviam entrado no mar atrás deles, e não restou nenhum destes sequer. Mas os israelitas caminharam em terra seca pelo meio do mar, sem as águas como um muro à direita e à esquerda deles. Assim, naquele dia, o Senhor salvou de Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Israel viu a grande obra que o Senhor havia realizado contra os egípcios, de modo que o povo temeu o Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Vocês estão a ver, ou seja, o facto de Moisés ter obedecido. As obras grandes aconteceram não pelo seu mérito, por aquilo que ele podia fazer. Não era o próprio Moisés que ia ter capacidade de abrir o mar. Não era o próprio Moisés que tinha capacidade de destruir o exército inimigo. Mas Deus tinha esse poder. E a partir do momento em que nós começamos a ter este relacionamento, a recebermos o convite, a ouvirmos a voz de Deus, e a partir do momento que começamos a enfrentar as dificuldades que surgem nos nossos pensamentos, na nossa mente, e ajustamos a nossa vida para fazermos a sua obra, nós vamos ver grandes coisas acontecer. Nós vamos ver Deus operar por nosso intermédio. Moisés assim o fez, assim aconteceu. Nós vemos que o próprio Jonas, apesar de com receio de uma grande cidade, o que ele fez é que depois ajustou a sua vida e lá foi. E quando lá foi, toda aquela cidade se arrependeu. Toda aquela cidade reconheceu as suas falhas. E de certa maneira passaram os dias em jejum, de clamor a Deus para que não tivessem um castigo que mereciam. E Deus fez grandes coisas. E o mesmo acontece, nós vemos nos grandes heróis da fé, toda esta situação. Muitas vezes podem questionar, podem levantar problemas, mas eram homens simples. Nós vemos que alguns dos discípulos eram pescadores. Se vocês forem falar com pescadores, não são pessoas com grande cultura, com grandes estudos, mas Deus fez grandes coisas com essas pessoas. E da mesma maneira Ele quer fazer grandes obras contigo. O objetivo aqui é tu poderes ter este relacionamento e à medida que Deus vai falando contigo, que tu possas não duvidar, mas teres fé e a partir daí começares a partir a ação. Imaginem o que é vocês dizerem, olha, pega nessa vara e mete ali pelo mar. Vocês chegavam ali ao Verdouro. Às vezes, parem nesta situação. Vocês podem pensar, isso é ridículo. Olha. Agora imaginem chegarem ao ponto de fazer. Não é? Quando nós falamos, principalmente às vezes até em dons, e principalmente podemos falar tipo em dons de cura, imaginem vocês porem a mão sobre alguém e dizerem, estás curado. Vocês tinham essa capacidade de fé. Pensem, estou a falar na parte da fé. Imaginem o que é vocês pensarem assim, não, Deus está-me a usar para fazer aquilo, é ridículo, mas eu vou fazer. Mas a gente pode pensar, os outros vão se rir de mim. Imaginem, Deus diz-me para ir pescar e tirar dinheiro da boca de um peixe. Oh Deus, eu prefiro que vá ali ao banco e o banco serve a dar dinheiro, para ir a um peixe. E ao longo de toda a história nós vemos estas situações. Vemos que Noé foi-lhe dado uma missão de construir uma arca. Em toda a história nós vemos estas situações que nós vamos pensar, mas que ridículo. Mas isto serve-nos daqui percebermos se nós temos realmente fé. Se nós realmente queremos e acreditamos. Pode ser ridículo, mas Deus vai se manifestar e vai mostrar as suas grandes obras. Portanto, o desafio é que nós possamos querer ser sérios, podermos estar numa relação com Deus e envolvidas no seu ministério. E podemos ver grandes e grandes coisas. De certa forma que o Senhor nos abençoe. Vamos continuar ainda o estudo mais para a frente. Para a semana vou trazer então um testezinho. E espero que possam estar a aproveitar o estudo.